Eu sou o Renato, autor do livro Autoestima, seja responsável pela sua felicidade. E este é o primeiro episódio do programa Dicas de Leitura. Dicas de Leitura! Para esse primeiro episódio, o livro Consciência Cósmica. Consciência Cósmica é um livro publicado pela primeira vez em 1901, de autoria do médico e alienista Richard Maurice Bucke. Richard Maurice Bucke foi um aventureiro que teve formação em medicina e trabalhou com pessoas com transtornos mentais no Canadá. Foi diretor de asilos para insanos na segunda metade do século XIX. Entre outras coisas, ele desenvolveu uma forte amizade com o poeta americano Walt Whitman. Esse mesmo, Walt Whitman, o autor do livro Folhas sobre a Relva, que é citado no filme A Sociedade dos Poetas Mortos. Através dessa amizade com Walt Whitman, que o Richard Maurice Bucke teve acesso a uma experiência de expansão de consciência, que ele mesmo classificou como a experiência de consciência cósmica. Esse é um livro difícil. Por quê? Começa falando da vida do Richard Maurice Bucke e depois apresenta a própria teoria da consciência cósmica com estudos profundos, falando da própria experiência que o Richard teve, e fazendo uma comparação científica com várias outras pessoas que o cientista classificou como cosmoconscientes, ou seja, pessoas que também passaram pela experiência da consciência cósmica. Dentre as personalidades que o Richard aborda no seu livro, a gente vai ter uma análise de Cristo, Buda, Maomé, Shakespeare e pessoas anônimas, pessoas que não foram grandes vultos da história, mas que através do contato com o Richard, ele teve a oportunidade de avaliar e concluir que eram pessoas que também passaram pela experiência de consciência cósmica. Ou seja, essa experiência não é exclusividade de pessoas importantes ou de pessoas que são citadas nos livros de história da humanidade. É uma experiência acessível a qualquer um. E é isso que o Richard mostra aqui nesse livro, na vasta avaliação que ele faz de diversas personalidades. A proposta inicial do Richard é de que todo ser humano passou de alguma forma de uma consciência simplista para a autoconsciência, ou seja, a consciência de si mesmo, que seria o que nos diferencia dos outros animais. E que alguns seres humanos conseguiram ir além desse processo evolutivo, atingindo o que ele chamou de estado de consciência cósmica. Então ele entende que todos nós somos capazes de atingir esse estado. E o que é esse estado de consciência cósmica? Bom, a importância de eu falar desse livro é porque eu cito ele na minha obra, Autoestima. As pessoas vão entender a importância de trazer esse tema. Então deixa eu ver aqui a parte em que... Aqui, ó. Entre outras coisas em que não chegou a acreditar, percebeu e compreendeu que o cosmo não é matéria morta, e sim uma presença viva. Que a alma do ser humano é imortal. Que o universo é tão bem estruturado e ordenado que, sem qualquer possibilidade de erro, todas as coisas trabalham juntas para o bem de cada uma delas. Que o princípio fundamental do mundo é o que chamamos de amor, e que a felicidade de cada um é a longo prazo absolutamente certa. Consciência Cósmica, Richard Maurice Bucke, editora Mork, 1996, página 43. Então fiz questão de citar esse livro na minha obra, Autoestima. A ideia é realmente expandir a consciência. Tá? Outra dica que eu dou para quem quiser saber mais sobre o autor é um filme com o ator americano Rip Torn e outras estrelas, um filme chamado Beautiful Dreamers. A primeira vez que eu assisti esse filme foi na TV aberta, no Cine Band. Conta a amizade que existia entre o autor desse livro, Richard Maurice Bucke, e o poeta americano Walt Whitman. E qual a importância que teve essa amizade para que o próprio Richard Maurice Bucke reavaliasse as estratégias que ele usava nos asilos para insanos naquela época. Então esse livro e esse filme foram base, inclusive, para a ótica do trabalho que a gente desenvolveu durante 8 anos lá no Centro de Convivência
e Cultura, onde a gente manteve durante 8 anos a oficina experimental de cinema digital, né? Enfim, fica a dica. Espero que vocês apreciem e até o próximo episódio.